Os meses de janeiro e fevereiro serão dedicados ao tema Sementes nas Mãos. O reverendo Valdinei iniciou a série desafiando-nos a usar as palavras como sementes, as nossas próprias palavras, o nosso jeito de falar como sementes, que podem ser sementes do bem ou sementes do mal. No domingo passado, o reverendo Reginaldo falou-nos sobre a necessidade de semearmos a esperança. Portanto, como ao longo desses 2 meses falaremos bastante sobre sementes, deixe-me fazer-lhe algumas perguntas. Você já foi um agricultor ou é um agricultor? Você já teve a experiência, aliás, belíssima, de plantar uma horta? Você já teve a experiência de arar a terra? Você já se viu na necessidade de corrigir a acidez do solo para que o mesmo pudesse produzir melhor? Você já passou pela experiência de plantar as sementes e depois aguardar ansiosamente pela chuva, a fim de que o processo de germinação seja melhorado? Você já passou por essa experiência? Você já se preocupou em como solucionar o problema das pragas que podem pôr a perder toda a sua plantação? Já teve essa preocupação? Já perdeu noites de sono pensando em como acabar com aquela praga na sua plantação? Enfim, você já cuidou de uma lavoura? Imagino que a grande maioria de vocês, a grande maioria, acredito que tenha respondido não a todas essas perguntas. Talvez poucos tenham dito sim a boa parte delas. Contudo, hoje eu gostaria que você saísse desse lugar, mesmo que você nunca tenha plantado, mesmo que você nunca tenha arado a terra, mesmo que você nunca tenha se preocupado com as sementes, com as pragas que acometem as lavouras. Eu gostaria que você saísse desse lugar nesta manhã com um grande desejo, com uma grande vontade de ser um semeador, de ser um plantador, de ser um agricultor, uma agricultora. Eu gostaria muito que você saísse deste templo nesta manhã com esse desejo, com essa grande vontade de semear. E espero que você faça isso depois de meditarmos no texto que acabamos de ler, esse pequeno texto, esta pequena parábola, o grão de mostarda. Que tal você ser um agricultor do reino de Deus? Que tal você ser uma agricultora no reino de Deus? A parábola do grão de mostarda revela-nos algumas verdades muito curiosas. A primeira é que podemos perceber que a vida está em potência na semente. Assim como Deus é amor, o reino de Deus é vida. O reino de Deus é feito por vida. Tanto que em João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus Cristo disse que Ele mesmo veio para trazê-la em abundância, a vida. Na parábola que Jesus nos propõe, a parábola do grão de mostarda, o reino de Deus é como um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta. Note que o reino não é como um grão de mostarda. O reino de Deus é como um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta. Há uma grande diferença a esse respeito. Pode parecer o óbvio, mas a semente, se não for plantada, não possui a mínima condição de gerar vida. A semente é vida em potência, é potencialmente vida contida num pequeno grão.
Quando olhamos para uma semente, não conseguimos entender como pode ser possível daquele pequeno grão produzir-se tantas árvores, tantas plantas, tantos frutos. Uma semente é a potência da vida aguardando o momento de entrar em cena. Esta é a beleza. Uma semente é a potência da vida na expectativa de entrar em cena para gerar cor, para gerar cheiro, para gerar sabor, tudo aquilo que de forma poética traz vida. Assim são as sementes. Mas para ser tudo isso, a semente precisa ser lançada, precisa ser semeada, precisa ser acolhida pela terra. Caso contrário, ela não gerará vida em hipótese alguma. E o mais curioso da história toda semente está fadada à morte. Para trazer à existência o cheiro, a cor e o sabor dos alimentos, toda semente precisa ser lançada na terra a fim de morrer. E se não for plantada, morre sem cumprir o seu papel, que é o de gerar vida. A maioria das sementes que não são lançadas, que não são semeadas, terão uma existência fútil, inútil. E o reino de Deus não é feito de sementes que não são plantadas, mas o reino de Deus é feito de sementes que são plantadas e que morrem para gerar vida. É o que uma canção cristã nos diz: se o grão não morrer debaixo da terra, não virá a espiga alegrar a nossa mesa. Se o grão não morrer debaixo da terra, não virá a espiga alegrar a mesa. Sim, queridos irmãos e irmãs, e para que o reino de Deus invada o nosso mundo, precisa da mesma maneira ser plantado, tal qual a semente de mostarda. E uma das formas de lançarmos as sementes do reino de Deus é proclamar o amor de Jesus Cristo, o amor de Deus àqueles que estão à nossa volta. Esta é a maneira de semearmos o reino de Deus, de semearmos as sementes do reino de Deus. Em outra parábola, a parábola do semeador, Jesus disse que a semente é a própria palavra de Deus. Portanto, é a palavra de Deus que deve ser semeada para gerar vida, para gerar graça, para gerar salvação. É a palavra dele que deve ser semeada pelos quatro cantos da terra. Nesse sentido, eu e você somos chamados para sermos agricultores, plantadores, semeadores. Sim, plantar a palavra de Deus no coração das pessoas. Esse é o convite. Esta é a lógica da parábola da semente de mostarda. E se você lançar essa semente, que é a palavra de Deus, algo muito interessante irá acontecer. Essa semente poderá se transformar numa frondosa árvore. Basta que você a lance. Basta que você a lance onde andar, por onde caminhar. O reino de Deus é refúgio para os cansados. Jesus conhecia com certeza os hábitos, observador que era, os hábitos de muitas aves e de como elas chegavam a viajar milhares de quilômetros de distância em busca de alimento e local apropriado para a reprodução. São os movimentos migratórios das aves. Há aves que atravessam oceanos inteiros sem parada, o que é um grande mistério. Como conseguem ter tamanha resistência? Mesmo aproveitando as correntes de vento, ainda assim é um grande esforço para pequenas criaturas como as aves. Ainda assim é um grandioso esforço atravessar todo o oceano. O fato é que quando as aves chegam ao destino final, chegam exaustas e debilitadas, profundamente exaustas.
e procuram refúgio nos galhos das árvores onde chegam. E ali, nos galhos das árvores, podem recompor as suas energias, descansando e mesmo se alimentando dos frutos dessas mesmas árvores que as acolhem naquele final de jornada. Foi isso que Jesus propôs. Jesus observava tudo isso. E foi isso que Jesus propôs. Que o reino de Deus é como um homem que planta uma semente de mostarda na sua horta, no seu campo, e ela germina, cresce e se torna uma grande árvore. E aí, os pássaros fazem ninho nela, nesta grande árvore. Jesus propôs que o reino de Deus é um refúgio para os cansados, um refúgio para aqueles que estão sempre voando, buscando um galho seguro. E toda a humanidade busca um galho seguro. Todas as pessoas. A vida distante de Deus é muito difícil de ser vivida. As pessoas passam pelas aflições da vida, pelas dificuldades, pelos problemas, por tudo aquilo que envolve a vida e acabam ficando exaustas emocionalmente. As pessoas acabam ficando exaustas espiritualmente. E uma vida vivida desta maneira, sem Deus, distante de Deus, sem a compreensão de Deus e sem o auxílio e a ajuda e a bênção de Deus, é uma vida muito difícil de ser vivida. E assim, aquilo que já é um problema torna-se maior ainda, e pessoas distantes de Deus vivem uma vida muito exausta, muito difícil de ser vivida. Pessoas que não possuem convívio, intimidade com Deus, são como aves, são como pássaros que cruzam oceanos inteiros e quando, enfim, chegam ao seu final, ficam frustradas, pois não conseguem encontrar nenhuma árvore que seja suficientemente grande para lhes dar refúgio, esconderijo e pouso para um merecido descanso, para a reposição de suas energias. Coisa que o reino de Deus oferece. Coisa que Deus, o Senhor, oferece. O reino de Deus é assim. Refúgio para os cansados desta vida e nessa vida. Jesus tinha tanta consciência a esse respeito que chegou a dizer: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Assim é o reino de Deus. A igreja, queridos irmãos, tem sido chamada por muitos de a agência do reino de Deus. A agência do reino de Deus. E hoje, quando pessoas se achegam a Jesus Cristo e à sua igreja, é a prova de que é um lugar de refúgio para aqueles que estão cansados de viver uma vida sem sentido, de viverem uma vida atribulada, de viverem uma vida com muitas dificuldades, sem ao menos ter o refúgio que se pode ter em Deus. É por isso que o reino e sua igreja tornam-se um refúgio para os cansados desta vida. Tal qual a árvore de mostarda é refúgio para as aves do céu, descritas na parábola do grão de mostarda, tal qual a árvore de mostarda é refúgio para as aves do céu, assim é o reino de Deus, assim é também a igreja, que é uma parte do reino de Deus para os cansados nesta vida. O reino de Deus é a vida com Ele, é a vida vivida com Ele. A igreja é apenas o lugar onde nós somos ajuntados, colocados juntos para glorificarmos o nome do Senhor. Não é a igreja quem salva, não é a igreja quem abençoa, mas é Deus. Nós apenas somos convocados por Ele para nos juntarmos e sermos uma grande família para glorificarmos a Deus por aquilo que Ele tem oferecido à sua igreja, ao seu povo. Portanto, o que Jesus propôs nesta parábola é que o reino de Deus é segurança, o reino de Deus é refúgio
para os cansados desta vida e nesta vida, assim como a árvore do grão de mostarda que cresceu na horta daquele homem, é também refúgio para aquelas aves, para aqueles pássaros que voam centenas de quilômetros e encontram, enfim, refúgio. Mas o reino de Deus também, além de refúgio, o reino de Deus é segurança. A parábola que Jesus propôs, a parábola do grão de mostarda, é tão rica em seus detalhes que às vezes não percebemos, talvez por ser uma pequena parábola, por ser um pequeno trecho, talvez não percebamos os detalhes contidos nesse pequeno trecho da palavra do Senhor. A árvore de mostarda é tão providencial para o refúgio das aves dos céus, que se torna segura o bastante para que estas aves construam nela, nesta árvore, os seus ninhos. Em seus galhos são construídos os ninhos das árvores. Ninho é sinônimo de segurança. Ninho é sinônimo de harmonia. Ninho é sinônimo de tranquilidade, de paz, de alegria, de simplicidade, de liberdade. Ninho é casa, ninho é lar. E ninho é sinônimo de crescimento, de prole. O ninho, portanto, é segurança. Assim é o reino de Deus para os cansados, para os abatidos nessa existência. Segurança. Segurança espiritual em Deus. É o que o reino de Deus oferece. É o que Jesus propõe nesta pequena parábola, que o reino de Deus é segurança para aqueles que estão exaustos nesta vida. No entanto, queridos irmãos e irmãs, podem se abater sobre os ninhos grandes tempestades. Afinal, estão expostos ao tempo, as árvores estão expostas às ventanias, e podem se abater sobre os ninhos grandes tempestades, ventos impetuosos. E segurança? Segurança não é ausência de perigo, não é blindagem contra os perigos da vida. Estar seguro em Deus, viver de forma segura em Deus, não é definitivamente não ter problemas na vida, não é isso. Não é blindagem contra problemas, não é blindagem contra sofrimentos, não. Segurança em Deus e com Deus não é a aniquilação do perigo. Há quem diga que a vida é perigosa. Basta viver para passar por perigos na vida. Na verdade, ainda que estejam seguros, os ninhos podem sim se abater grandes perigos sobre eles. E a segurança desses ninhos, a segurança dessa vida junto a Deus, é estar com Ele apenas. Sentir-se seguro é saber que as mãos de Deus estão estendidas em nossa direção quando os ventos se tornam bravios e violentos. Você pode passar por terríveis tormentas na vida, por terríveis ventos, por terríveis tempestades na sua vida, mas você sabe que com a presença de Deus é possível suportar estes ventos, é possível suportar as muitas dificuldades. Não importam quais sejam os perigos, sejam tempestades, sejam raios, sejam trovões, sejam ventos, com Deus o ninho permanece. Com Deus, com a ajuda do Senhor, o ninho permanece. É isso que Jesus propõe nessa pequena parábola, que o reino de Deus é como uma semente de mostarda que um homem plantou no seu campo, na sua horta, e esta semente germinou, tornou-se uma árvore frondosa, e vieram nesta árvore as aves, e colocaram ali os seus ninhos, e fizeram a sua prole, e fizeram dali a sua vida, e estão seguros. Foi isso que Jesus propôs. O reino de Deus é assim. É dessa maneira. Portanto, se você estiver vivendo dificuldades na sua vida,
E se você ainda não experimentou esta alegria de saber o que é viver com Deus, de experimentar a alegria de saber que em meio às tempestades da vida, que em meio aos problemas da vida, Deus está agindo, Deus está cuidando, Deus está estendendo as suas mãos, você é convidado a colocar-se diante dele e dizer: Senhor, quero construir o meu ninho nesta frondosa árvore que é o reino de Deus. Você pode sim construir o seu ninho, a sua casa, a sua vida, a sua existência debaixo da graça, do amor de Deus. É isso que Jesus propôs nessa parábola. E Jesus disse que o reino de Deus é assim para os que chegam cansados das muitas dificuldades da vida. O reino de Deus se transforma em ninho, em casa, em algo familiar. Não é à toa que a própria palavra de Deus diz que nós somos a igreja, nós somos a família de Deus. Portanto, estar no reino de Deus é estar em algo muito familiar, é tornar-se família de Deus. Sim, porque o reino de Deus é a nossa casa, pois não somos deste mundo. É o que nos diz Filipenses 3:20. A nossa cidadania, diz-nos Filipenses, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E quando estas vidas antes atribuladas se achegam ao reino de Deus, encontram refúgio, sentem-se seguras nas mãos do eterno Pai. Sim, a igreja e o reino de Deus vão se tornando o nosso ninho, a nossa família. O lugar por excelência de segurança em Deus, de segurança em saber que estamos cuidados, que estamos sendo cuidados dia após dia pelo próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Foi isso que Jesus propôs nessa parábola. Terminando, normalmente quando falamos em semear o reino de Deus, em proclamar o reino de Deus, inevitavelmente pensamos em evangelização. E quando esta palavra vem à nossa mente, evangelização, isso faz com que fiquemos um pouco preocupados com os resultados, porque somos meio pragmáticos. Mas será que de fato conseguirei evangelizar? Será que de fato a minha evangelização dará resultado? Será que as pessoas com quem eu falar, para quem eu semear a palavra de Deus, será que essas pessoas se achegarão a Deus? Será que elas se sentirão seguras e participarão da família de Deus? Todas essas dúvidas aparecem em nossa mente quando falamos de evangelização. Na parábola da semente, que nós não lemos, que está no Evangelho de Marcos, Jesus propõe que, é uma outra parábola, Jesus propõe que simplesmente lancemos as sementes. Que simplesmente lancemos. E nesta outra parábola, Jesus diz que a germinação e o crescimento dela é um mistério, assim como a germinação de qualquer semente é um grande mistério. Colocamos as sementes na terra e quando menos esperamos, ela brota, cresce e toda essa maravilha ocorre. A germinação e o crescimento dela é um mistério e acontece até quando nós dormimos. É o que diz a parábola da semente, que nós não lemos. Tal qual acontece com as sementes de uma horta. Portanto, não se preocupe. Apenas lance as sementes. Apenas fale do amor de Deus. Apenas fale do amor de Deus às pessoas. Não se preocupe. Não se preocupe se essas sementes encontrarão solo pedregoso. Não se preocupe se não haverá água suficiente para a germinação dessa semente. Não se preocupe se as aves do céu virão e comerão essa semente que você plantar. Jesus, em outra parábola, disse que ela nascerá de forma misteriosa até quando você dorme. Até quando nós dormimos, essa semente germina e não depende de nós esta germinação. O que se espera de nós,
o que se espera de você, o que se espera da igreja é que apenas e tão somente lance a semente. Todo o resto, tudo que vem depois, é trabalho de Deus e é um mistério. Portanto, não se preocupe com estas coisas. Apenas fale do amor de Deus em Jesus Cristo às pessoas à sua volta. Esse é o desafio para nós nesta manhã, sermos agricultores. Lembram-se de quando eu falei que gostaria que vocês saíssem nesta manhã como agricultores, como lavradores? É assim. Apenas lance as sementes, apenas fale de Deus às pessoas. Não se preocupe se o terreno é pedregoso. Não se preocupe com o fertilizante, apenas semeie, apenas lance a palavra de Deus no coração das pessoas. Você tem lançado a semente? Você tem dito às pessoas a respeito de Deus? Você tem falado do amor de Jesus Cristo às pessoas com quem você convive? Saia nesta manhã com um firme propósito de ser um semeador, de ser uma semeadora. E não se preocupe com o resto. Apenas fale. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor, com o seu infinito amor, nos abençoe. E que com o nosso trabalho de semear a palavra de Deus, semear o amor de Deus, muito mais aves, muito mais vidas se aninhem nessa grande árvore, nesse grande ninho que é o reino de Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe você, para que sejamos todos semeadores da palavra de Deus. A Ele, pois, toda a glória, toda a honra e todo o louvor.